Pessoal, primeira fase modernista, né? Ela vai de 1922 a 1930, né? Tanto que em 2022 nós vamos completar 100 anos, né, da primeira semana de arte moderna, né, que acontece em São Paulo. No Brasil nós vamos ter 3 gerações modernistas, né? A primeira geração é a fase heróica ou período de combate, vai ser um período curto, né? 8 anos, né? Marcando como início a Semana de Arte Moderna e indo até 1930, né? Poucos meses, né? Pós a quebra da Bolsa de Nova York. A segunda geração, o período de construção ou consolidação do modernismo no Brasil, também denominado de neorrealismo, vai de 1930 até 1945. E a terceira geração, o período intimista, começa em 1945. Isso aqui a gente vai pular, porque senão não dá tempo. Pessoal, Relicário de Oswald de Andrade. Relicário, pessoal, é um cofre onde você guarda, na Igreja Católica, onde você guarda restos mortais de santos, né? Relíquias, né? Sacras. Então, na verdade, o relicário é o quê? Um cofre que você guarda um bem precioso, uma relíquia. Tá, esse é o título do poema. No baile da corte, foi o conde Deu quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi é comer, beber, pitar e cair. Esse poema de Oswald de Andrade, ele vai sintetizar todas as características, né, da primeira geração modernista. Nós temos o quê? Uma valorização do nacional ou dos bens nacionais, a valorização da linguagem informal ou da linguagem popular, os versos brancos, ou seja, sem rima, sem métrica, então que você não consegue metrificar, tá? Observa, ó, no baile da corte, nós estamos o quê? Né, na República Velha, então retrata o quê? Uma monarquia decadente. Foi o conde Deu quem disse para a Dona Bem-vinda: farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi. O que é isso? O que é farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi? O que é isso, pessoal? São produtos nacionais, né? Pinga de Paraty, naquela cidade, no litoral fluminense, né? Do Rio de Janeiro. São o quê? Produtos nacionais. E quem está falando que são coisas boas? As pessoas da corte, né? Dona Bem-vinda e o Conde Deu. Aí, ó, até então você observa que não tem nenhuma rima. Os versos não batem a quantidade de sílabas poéticas. E o principal, observa a última linha. Tá na norma culta? Não tá na norma culta. Então nós temos uma linguagem popular, informal. Outra coisa que você não está sentindo falta. O que vocês estão sentindo falta nesse poema? Pessoal? Qual outra coisa vocês estão sentindo falta nesse poema? Pontuação. Então, os poemas modernistas eles vão estar muito ausentes de pontuação. E todos eles vão ter traços de ironia e de humor, tá? Satirizando situações cotidianas. Então, no contexto histórico da primeira geração modernista, nós estamos no fim da República Velha, tá? Nós estamos perto da eleição do governo, da ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, né? Então nós temos a coluna Prestes, né? Que roda por todo o país, né? Fazendo política. Isso o Leonardo Lossol ou o Samuel vão conseguir explicar melhor o que foi esse contexto histórico, né? Nós temos o quê? A política café com leite. Vocês já sabem o que é política café com leite? Pessoal, vocês viram a política café com leite? Que é a alternância de poder entre presidentes mineiros e paulistas na capital do Brasil, que ficava onde? No Rio de Janeiro. Então, eles acabavam levando os recursos apenas desses 3 estados: Rio de Janeiro, onde estava a capital do país, Minas e São Paulo. Então, as oligarquias, né, latifundiárias, né, dos cafeicultores e dos leiteiros, né, produtores de gado de leite.
Nós temos um embate entre Getúlio, né, e Luiz Carlos Prestes, e o início da Era Vargas, que vai culminar em toda a segunda geração modernista. Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela vai ser um marco. Primeiro, ela acontece em São Paulo. Mas, Bruno, por que é um marco? Porque acontece em São Paulo. Até então, a capital cultural do Brasil, né, que produzia e investia em cultura, era o Rio de Janeiro. Então, foge-se do eixo cultural do país, que é o Rio de Janeiro, e vai produzir cultura onde? No interior do Brasil, em São Paulo, que é um lugar que não tinha tanto, não tinha tanta tradição cultural até então. A Semana de Arte Moderna durou 3 dias. E ela marca a história por quê? Porque ela vai desconstruir toda a visão de arte que tinha-se no país. E essa desconstrução, ela é complicada. Por quê? A população brasileira do período, né, que tinha acesso à cultura, estava acostumada com o quê? Com a tradição literária parnasiana, que valorizava o método, a rima rica, a, o traço clássico, né? O passadismo. E esses autores modernistas da primeira geração, artistas, eles vão traduzir influenciados pelas vanguardas europeias. Então eles vão produzir um outro formato de arte que nega esse passado. E a população não vai gostar, vai achincalhar, vai falar mal, vai desprestigiar, mas vai fazer todo um outro tratamento, um outro rebuliço. Nós temos como organizadores Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, Di Cavalcante, Guilherme de Almeida. E a Semana de Arte Moderna, ela foi financiada por um mecenas, né? Por Paulo Prado, que era um cafeicultor paulista, do auge, né, da exportação de café no Brasil, no período. Aí, pessoal, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar no Moodle um trecho da minissérie Um Só Coração, de acho que 2000 alguma coisa, que vai retratar os conflitos internos para execução, planejamento e execução da Semana de Arte Moderna de 22. Porque aqui no Meet não tem como executar áudio. Então, para exemplificar bem, né, eu vou tratar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O saputanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Branda em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor do joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sei, sabe? Longe dessa gritaria, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo sem glória, sem fé, do peral profundo e solitário, é que soluças tu, trazido de frio, sapo cururu da beira do rio. Você observa que o poema Os Sapos, Manuel Bandeira faz uma crítica forte a quem? Aos poetas parnasianos, né? Tanto que ele fala o saputanoeiro parnasiano aguado. Então ele fala da forma, né? É uma crítica à produção parnasiana, que é o quê? Quadrada, que segue muito as regras para o período, tá? Pessoal, vou ver se eu consigo executar para vocês uma música. Deixa eu pegar aqui no YouTube.
Só um momento, pessoal. Tem investido na sua carreira gastando pouco. Vocês estão conseguindo ouvir? Não, não é. Não é isso. Bem baixinho, mas tá dando pra escutar. É porque eu não posso colocar como executar. Deixa eu aumentar aqui o som ao máximo. Melhorou agora? Melhorou. Pessoal, o que essa música está lembrando vocês? Pessoal, tá bom, né? Para vocês, o barulho de um trem. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Vocês lembram que isso aqui é um barulho de um trem? Um trem que vocês observam assim, ó, é um chocalho. Então, o que que nós vamos ter de diferencial, né? Heitor Villa-Lobos compõe essa música, né, para tocar na Semana de Arte Moderna. E é a inserção de quê? De instrumentos de percussão no meio de instrumentos de corda. Isso é extremamente revolucionário. E isso, os instrumentos de percussão vão marcar o quê? O barulho do trem. Então a música chama-se o Trenzinho do Caipira, por quê? Porque vai representar a jornada, né? O andado de um trem. Tanto que, anos depois, Ferreira Goulart vai escrever essa letra de música, né? Que está aparecendo para vocês na tela, que é o Trenzinho do Caipira. Tá? Eu tenho que terminar essa. Aqui nós temos alguns quadros, né? De Di Cavalcante, que retrata cenas cotidianas, mas com traços e cores, né? Bem irreverentes, humorísticas, engraçadas, né? Formas não miméticas, não realistas. E aqui nós temos o quadro A Boba de Anita Malfatti. Anita Malfatti foi muito, mas muito criticada por Monteiro Lobato. Dizem que Anita até caiu, né, ou teve a sua depressão mais acentuada em virtude das críticas negativas de Monteiro Lobato, porque ele falava que essa tela era um autorretrato de Anita. Então ele estava chamando ela de boba. E assim, você observa o quê? Os traços não nítidos, né, as pinceladas diferentes, né, o uso de cores mais vivas, não tão escuras como você observava nos quadros, né, do final do século XIX. Então, na literatura nós vamos ter o quê? Uma grande influência, né,
das vanguardas europeias no período. A literatura, a reflexão literária vai ser o quê? Posta via revistas e manifestos, e o público vai ter aqui uma grande rejeição a essas produções. Nós vamos ter três momentos, por assim falar, dentro da primeira geração modernista. Nós vamos ter o Manifesto Pau-Brasil, escrito por Oswald de Andrade, que vai falar que as pessoas têm que olhar de forma menos preconceituosa para essa nova literatura, sem estigmas, sem preconceitos ou sem preceitos. Que a gente tem que ser o quê? Mais aberto ao novo. Fazer o uso de uma linguagem sem preconceitos, que resgatasse o que é a real cultura brasileira. Mas Oswald, ele tem todo um contato com a Europa, né? Porque ele vem de uma família tradicional brasileira. Então, assim, ele tem contatos, né? Tem uma formação acadêmica muito extensa. Então, aqui, ó, vícios da fala de Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem milho. Para dizerem melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Observa nisso o quê? O humor, a ironia, a falta de pontuação, a liberdade na escrita, uma linguagem mais coloquial e próxima, coloquial, informal e mais próxima da fala do brasileiro, temas cotidianos, então uma fuga às características anteriores. Nós temos também o Manifesto do Verde Amarelismo ou a Escola da Anta, de 1929, né? Quem vai postular é Menotti Del Pitta e Cassiano Ricardo. Eles vão falar que a literatura modernista ela tem que ser uma produção mais nacionalista, né? Ufanista e primitivista. Como assim, Bruno? Eles não tinham condições, né, de ir para a Europa, de ter acesso a essa influência das vanguardas. E eles negavam toda essa influência que esses demais artistas, né, tinham da Europa. Então eles falavam que a gente tinha que criar algo único, genuinamente brasileiro, sem ter contato ou influência nenhuma com a Europa ou qualquer outro país. Por quê? Porque até então a produção literária no país ela tinha, né, uma influência fortíssima, né, da tradição europeia. Então ele exclui as influências dos estrangeiros. Aqui está o poema, né, Noite de Menotti Del Pitta, tá? Mas o interessante para nós é o manifesto antropofágico, né, ilustrado aqui pelo Abaporu da Tarsila do Amaral. Quem vai escrever esse manifesto é Mário de Andrade, que vai o quê? Defender a antropofagia cultural. O que é isso? Ele vai falar o quê? A gente não pode ser extremista. A gente tem que ver o que tem de bom lá fora e absorver aquilo que cabe a nós, né, dentro do nosso contexto. Aquilo que não cabe, a gente o quê? Desfaz. Então a gente não pode negar tudo que vem de fora. É igual quando eu exemplifiquei para vocês, né, o triste fim de Policarpo Quaresma. A gente não pode negar tudo que vem de fora, mas na medida do possível, né, aproveitar e, como é que fala, absorver só aquilo que não vai nos fazer bem, nos valorizar. Tanto que uma das mais famosas frases do manifesto é to be or not to be, that's the question, né? A língua tupi ou não a língua tupi? Eis a questão. Ou seja, é uma tentativa de valorizar aquilo que é nosso. Por quê? Os índios canibais, né, tipo os tupinambás, eles só comiam aquilo que as partes dos outros guerreiros que poderiam lhe acrescentar algo. Por exemplo, se a pessoa era muito corajosa, valente, o que eles comiam? O coração. Eles não comiam coxa, bochecha, cabeça, não. Só aquilo que eles poderiam, né, absorver, que iriam melhorar o posicionamento deles. Tá? Aqui, ó. Moça linda e bem tratada de Mário de Andrade. É um exemplo, né, também de poesia modernista. Moça linda e bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorante e sexo, puro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Aqui você está vendo o quê? Toda uma crítica, né, humorística e debochada, irônica, ao quê? A sociedade brasileira do período. Tá? Alguma dúvida, pessoal?
Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo?